Dia, queridos. A gente vai iniciar hoje um assunto novo. Ele é um assunto pequeno, relativamente pequeno, mas que seria bom vocês verem com calma. Vai estar disponível para vocês na plataforma esse material, tá? Com uma lista de exercícios para vocês fazerem. Já é um assunto para, vamos dizer assim, próximo módulo de vocês, ok? É chamado de acentuação gráfica, que seria como a gente acentuar as palavras de acordo com a sílaba tônica e a sílaba átona. Bom, em se tratando de acentuação, devemos nos ater à questão das novas regras ortográficas da língua portuguesa, que foram instituídas lá em 2009 e que houve um prazo, inclusive, para que a gente se adequasse a isso. Algumas coisas mudaram de forma bem drástica. Outras, por exemplo, como a exclusão do trema, não foi tão drástico porque muita gente já não usava, né? Bom, como toda mudança implica adequação, o ideal é que façamos uso das novas regras o quanto antes. A gente já faz uso, já tem um tempinho. O estudo exposto a seguir visa aprofundar seus conhecimentos ao que se refere à maneira correta de grafar palavras, levando em consideração as regras de acentuação que foi proposto nesse novo acordo ortográfico, né? A acentuação tônica refere-se à intensidade em que são pronunciadas as sílabas das palavras. Aquela que é pronunciada de forma mais acentuada é a chamada sílaba tônica, e as demais, como são pronunciadas com menos intensidade, a gente chama de sílabas átonas. De acordo com a tonicidade, as palavras são classificadas como oxítonas, isso aí a gente aprende até lá no 6º ano, e não é difícil. São aquelas cuja sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Exemplo aí, café, olha a última sílaba como é mais forte, fé. Coração, cajá, atum, caju e papel. São alguns exemplos. Paroxítonas são aquelas que a sílaba tônica evidencia-se na última sílaba. Penúltima sílaba, tá? Paroxítona é na penúltima, na última seria oxítona. Útil, tórax, tax, leque, retrato e passível. As proparoxítonas são aquelas que a antepenúltima sílaba é chamada de sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. E só para lembrar, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Olha o exemplo, lâmpada. A antepenúltima sílaba está acentuada e é mais forte. Câmara, tímpano, médico e ônibus. Tá? Essa regrinha já é para vocês nunca mais esquecerem. As regras fundamentais. Proparoxítonas, todas são acentuadas, como eu já acabei de falar para vocês. Palavras oxítonas, acentuam-se todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de plural. Para café, cipó, armazém ou armazéns, cipós, cafés. Essa regra também é aplicada aos seguintes casos: os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Monossílabos são aqueles que têm uma sílabazinha só, tá? Aí, pá, pé, dó, a. Formas verbais terminadas em A, E e O, tônicos, seguidas de lo, lá, los, las. Exemplo, respeitá-lo, percebê-lo, compô-lo. Paroxítonas. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em I ou is. Exemplo, táxi, lápis, júri. Uns, uns. Perdão, uns, uns. Vírus, álbuns, fórum. Vocês percebam que aí as paroxítonas são acentuadas. L, N, R, X, P, S. PS junto, tá? Exemplo, automóvel, elétron, cadáver, tórax e fórceps. Ans, ãos. Irmã, irmãs, órfão, órfãos. Ou seja, todas são fortes. Ditongo oral, crescente ou decrescente, seguido ou não de S. Água,
pônei, mágoa, jockey. Algumas regrinhas especiais para essa situação. Os ditongos de pronúncia aberta, ei, né, ei, oi ou oi, né, na verdade, que antes eram acentuados, perderam acento com o novo acordo ortográfico. Exemplo, assembleia, ideia, geleia, jiboia, apoia, do verbo apoiar, e paranoico. Todos eles não são mais acentuados depois do acordo. Esse segmento ei e oi não recebe mais acento. Bom, quando i e u tônicos formarem hiato com a vogal anterior, acompanhados ou não de S, desde que não sejam seguidos por NH, haverá acento. Exemplo, saída, faísca, baú, país e Luiz. Observação importante. Não serão mais acentuados i e u tônicos, formando hiato quando vierem depois de ditongo. Bocaiúva, feiura e sauípe não se acentuam mais depois do acordo. O acento pertencente aos hiatos o e é também foram abolidos, né? Por exemplo, o verbo crer, creem, leem, vou, enjoo. Nada disso se acentua mais. Não se acentuam as vogais iu nos hiatos se vierem precedidas de vogal idêntica. Exemplo, xiita, paracuba. Antigamente acentuava, não se acentua mais. No entanto, se tratando de palavra proparoxítona, haverá o acento, já que a regra da acentuação das proparoxítonas é que todas são acentuadas, né? Prevalece a dos hiatos. Friíssimo, seriíssimo. As formas verbais que possuíam acento tônico na raiz com o U tônico precedido de G ou Q e seguido de E ou I não serão mais acentuados. Antes era apazigue, averigue e argui. Agora apazigue, averigue e argui, sem acento nenhum. Acentua-se a terceira pessoa do plural no presente do indicativo dos verbos ter e vir e dos compostos conter, reter, advir e convir, assim como outros, né? Singular, ele tem, plural, eles têm. Singular, ele vem, eles vêm, tudo acentuado. Ele contém, eles contêm, aí muda o acento do circunflexo do agudo para o circunflexo. Ele obtém, eles obtêm, e ele retém, eles retêm. Bom, já para a gente ir fechando aqui. Não se acentuam mais palavras homógrafas para diferenciá-las de outras semelhantes, apenas em exceções como a forma verbal pôde, na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo, que ainda continua sendo acentuada para diferenciar-se de pode, que é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. O mesmo ocorreu com o verbo por para diferenciá-lo da preposição por. E exemplo de palavras homógrafas, existem outras, depois vocês podem dar uma pesquisada. Pera, substantivo, e pera, de preposição antiga. Para, verbo parar, e para, preposição. Pelo, pelos, substantivo, e pelo do verbo pelar. Pelo do verbo pelar, tá? Então é só isso. Após vocês verem o vídeo, vocês façam a listinha de exercício como sempre, preencham a chamada na plataforma e me enviem a atividade. Beijos!